E nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Diretório do Partido dos Trabalhadores em Parnaíba, Francisco Dourado, a quem vamos conversar agora. Dourado, seja bem-vindo à Costa Norte e muito obrigado pela gentileza de sua presença. Ok, eu é que agradeço o convite, né? Estar aqui mais uma vez para a gente trocar ideias e conversar. Dourado, como é que está a movimentação, os diálogos, né, do partido com relação ao fortalecimento da base? Creio eu que muitos querem lançar o seu nome para concorrer enquanto vereador, né, enquanto candidato a vereador, já que a majoritária ainda não está definida, né? Ainda existem essas conversas, diálogos de bastidor. Mais especificamente, como é que está o fortalecimento do partido aqui em Parnaíba? Bom, depois do afastamento do Florentino, né, da desistência do Florentino como candidato do PT à prefeitura, que a gente inclusive tratamos da última entrevista sobre isso, o partido tem se voltado para uma discussão interna, né? No mesmo dia que ele deu a entrevista, falando do seu afastamento, da sua renúncia da candidatura a prefeito, a executiva se reuniu e nós tomamos a decisão que a gente não ia, na verdade, estar se posicionando a favor de aliança com nenhuma das candidaturas colocadas naquele momento. Porque a partir daí a gente iria abrir um diálogo interno, né? Reunião da executiva, reunião do diretório, né? Plenária, tivemos uma plenária somente de filiados para que a gente pudesse, à vontade, ouvir as análises, né? Uma análise de conjuntura, do momento político. Então a gente está voltado para esse diálogo interno. Tá? Conversamos também com todos os outros candidatos, boa parte dos outros candidatos da base, né, de oposição, conversamos aí com o Ricardo, com o André, com o Tererê, conversamos com o Wilder e conversamos com o Hélio também. Então esse é um processo de muito diálogo nesse momento. O PT, a direção nacional do PT, internamente coloca para a gente, para que os municípios acima de 100 mil eleitores, a gente teria até o final de novembro para uma posição oficial para comunicar à direção nacional de como é que estão essas estratégias, essas tratativas. Mas nesse momento é isso, é dialogar na perspectiva de construir uma unidade, porque é importante a unidade. Nós temos várias lideranças da oposição que votaram no Hélio, que votaram no Lula, que votaram no Rafael, né? E que colocaram os nomes, como já falei anteriormente, são candidaturas legítimas, estão buscando se viabilizar e cabe a gente ter a responsabilidade política de um grupo, né, de construir essa unidade. Entendemos que é importante demais essa eleição, porque a gente vai montar uma chapa para ganhar as eleições em Parnaíba, né, para fazer essa reconstrução da cidade, né? Enfim, então é uma missão importante. Paralelo a isso, nós temos uma chapa de vereadores. Nós temos a federação, que aí a federação são 3 partidos, PT, o PCdoB e o PV. Então nós discutimos as coisas de maneira conjunta, a nossa chapa de vereadores vai ser montada conjuntamente, a nossa posição sobre majoritário vai ser conjuntamente, não é só o PT. E estamos trabalhando nisso. Hoje mesmo nós abrimos o diálogo com vários candidatos a vereadores do partido, devemos ter um momento de formação, um encontro com esses candidatos a vereadores, para a gente estar discutindo a legislação eleitoral, né? Estamos organizando isso após a conversa com todos os nossos candidatos. Já dialogamos com o PV e com o PCdoB sobre quais os nomes que eles estão pensando e disponibilizando. Hoje uma chapa, uma coligação ou um partido no máximo vai poder lançar 20 nomes, né? A Câmara, como não sei se todos sabem, mas tem 17 cadeiras, vai passar a 19, então nós podemos lançar a quantidade de vagas mais um, que dá o total de 20 candidatos a vereadores. Então, nós da federação juntos vamos lançar 20 nomes e estamos montando esse time, né? Dialogando com todo mundo para organizar. Também não é tão fácil, mas também não é difícil. Um diálogo necessário que precisa, né, acontecer internamente, até mesmo para o alinhamento dos pensamentos e fazer esse ajuste, claro, para que possa ter um nome bem avaliado a fim de haver esse apoio. Com certeza. Nós estamos já entrando no mês de novembro, 2 meses para encerrar o ano. Logo a gente vai ter uma definição. O próprio governador colocou que é importante a participação e a contribuição do governo do estado, do governador Rafael.
ele tem colocado, já colocou a questão de pesquisa como um dos elementos a ser levado em consideração. E o que nós temos que fazer é contribuir com esse projeto, com o nosso objetivo, como eu te falei, que é a unidade em torno desse projeto de reconstrução da Parnaíba. Agora, existe a discussão dentro do partido, após, claro, a desistência do deputado federal Florentino a concorrer ao pleito eleitoral do próximo ano, em que é citada a possibilidade do PT apoiar o Hélio e haver como vice, né, o PT nessa chapa majoritária, ou com o nome da Flaviana ou com o nome da sua esposa, a Fátima Carmino. E com relação a essa realidade, tem gente que também apoia o retorno do nome da Flaviana na concorrência. Como é que está essa discussão dentro do partido? Olha, nós tivemos, falei inicialmente, nós tivemos um encontro, uma plenária de filiados, inclusive uma plenária restrita a filiados do PT, né, não foi algo aberto, para que a gente pudesse conversar internamente, fazer as avaliações nossas, né, entre os filiados e levantar todos os cenários possíveis. O PT é um partido que tem uma democracia interna, tem uma vida interna, então, para que a gente possa construir uma unidade partidária, é preciso a gente ouvir as pessoas, valorizar as opiniões, né? Essa escuta ela é importante demais, para que as pessoas possam abertamente dizer o que pensam, quais são as suas sugestões. Na mesa está o que foi colocado, por exemplo, que existe. Lógico que o PT ainda não se posicionou com relação a isso, mas foram colocadas várias alternativas, várias posições. Mas são pensamentos, não são decisões, porque não era uma plenária deliberativa, não era uma reunião da direção para decidir. No momento oportuno nós vamos decidir, não temos pressa para isso, né? E as alternativas estão colocadas à mesa. O objetivo nosso é construir uma chapa proporcional de vereadores e aumentar a nossa bancada, e ganhar as eleições com a unidade de toda a oposição de Parnaíba. Então, todos que estiverem juntos para construir esse projeto serão bem-vindos. Existe essa ideia do PT, claro, aqui em Parnaíba, lançar uma própria candidatura ou apoio? É isso que estão buscando esses diálogos, fortalecer, para haver essa identificação através desse nome? Ou o PT se posiciona como vice, ou vai lançar, né, o seu próprio nome, o nome de uma pessoa aqui em Parnaíba? Olha, o PT, como todo mundo sabe, lançou no primeiro momento o nome da companheira Flaviana, né? E diga-se de passagem, uma das grandes lideranças nossas, mulher, né? De contribuição inegável na gestão pública, quando teve com o Florentino na prefeitura. Em seguida, nós lançamos o nome do Florentino, deputado federal mais votado da história, mais de 20 mil votos, então tem uma densidade eleitoral, tem uma respeitabilidade muito grande, um trabalho, um serviço prestado. Então, grandes lideranças. E foi aberto o diálogo com todo mundo na perspectiva de construir uma unidade, ou seja, que as pessoas abrissem mão de suas candidaturas, entendessem isso, mas, na verdade, no primeiro momento, ninguém conseguiu, né, fazer. Então, nós apresentamos dois nomes, tanto para a sociedade, como apresentamos também, o partido apresentou para a federação e discutiu dentro do campo da oposição. Não conseguimos construir essa unidade. Então, eu acho que nesse cenário a gente tem que ver outras alternativas, né? É importante que a gente, ao definir uma aliança, a gente discuta o nosso plano de governo, né? A gente coloque também a composição, a participação na chapa majoritária. Enfim, todos esses elementos fazem parte de um processo de diálogo. E hoje nós temos aí várias candidaturas sendo colocadas e nós vamos, então, conversar com todas elas. Já falei que a gente tinha conversado, vamos continuar o diálogo na perspectiva da gente tomar uma decisão. A adesão do PT hoje foi, a decisão oficial do partido vamos abrir o diálogo interno dentro do PT e vamos aguardar mais um pouco para a gente tomar uma decisão, como sempre tomamos, com muita maturidade, com muito diálogo e que traga a unidade partidária, que consolide essa unidade partidária. Especificamente a unidade partidária, né? Que eu acredito que seja o ponto em que converge as ideias, a discussão, para que possa ter esse apoio ou mesmo lançar a candidatura. Porque tem várias, como eu falei para você, internamente tem várias posições, né? São militantes, filiados, que têm as mais diversas opiniões.
E a gente não pode, o mínimo que a gente pode fazer é respeitar essa diversidade, porque é essa diversidade que traz a riqueza ao debate e a unidade. Você não consegue construir uma unidade, seja em que grupo for, se você não respeitar essa diversidade de opiniões. Tá? E é esse debate que vai nos ajudar a fazer uma leitura da melhor estratégia. Então, hoje, diante desse cenário, com a saída do Florentino, nós retiramos o nome da Flaviana, qual deve ser a estratégia do PT? Tá? Qual deve ser o caminho que a gente deve seguir? Então, de primeira coisa, não precisa ter pressa. Tá? É tanto que a gente decidiu, nesse momento, fazer esse diálogo interno. E aguardar aí, como consequência, uma decisão, com certeza, que vai contribuir para essa unidade aqui da oposição e atingir o nosso objetivo, que, entre outras coisas que eu já lhe falei, é a eleição do nosso candidato da oposição, para a gente fazer essa reconstrução partidária e essa reconstrução da cidade de Parnaíba. A grande expectativa é o apoio do governador, né? Que é ele que vai, no fim das contas, dar a palavra final com relação a isso, frente a esse conjunto, esse movimento que já está acontecendo. Na verdade, assim, a participação, a contribuição do governador é importante, né? Mas como é uma eleição municipal e os partidos tomam a decisão, logicamente, que ele tem um peso muito grande. Nós queremos, na construção dessa unidade, a posição do governador é importante, né? E vai ser fundamental. Então, ele tem um peso, os partidos têm um peso, o PT também tem um peso. Então, é uma receita que é feita por várias mãos, né? Agora, sim, nós estamos construindo isso, nós estamos buscando o diálogo independente aí da posição do governador. O governador, ele também é importante nesse processo, mas os partidos, a gente não está aguardando ele decidir, a gente está trabalhando na perspectiva de construir essa unidade. Dourado, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista concedida. Desejo uma ótima noite e gratidão, né, por sempre estar disponível para a gente ter esse diálogo sobre o que acontece em Parnaíba, especialmente essa movimentação que o PT tem feito para o fortalecimento do trabalho, até mesmo no âmbito de um nome que venha a ser forte, importante para a concorrência na eleição. Bom, na verdade, nós sabemos do tamanho da nossa responsabilidade, sabemos o que é que está em jogo, né? Que é, na verdade, qualidade de vida para a população, uma mudança de gestão. E nós iremos apresentar para Parnaíba, conjunto com a unidade de toda essa oposição, um plano de governo, propostas para os diversos problemas que a cidade enfrenta. Então, nós temos clareza dessa nossa responsabilidade. Por isso que a gente tem que ir com calma, né? Avaliando cada passo que a gente vai dar e, acima de tudo, construindo a unidade. Pode ser, pode ser, não, deve ser com a unidade de todo mundo. Pode ser várias alternativas que a gente já colocou na mesa. Mas o mais importante é isso, a gente ter calma para atingir o nosso objetivo. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e uma ótima noite. Ok, eu que agradeço aqui a oportunidade, estamos sempre dispostos a contribuir aqui com esse debate.